acompanhando numa live aqui, numa sexta-feira chuvosa em Porto Alegre. Nós estamos aqui para continuar o debate, né? Ninguém está começando nada, ninguém está encerrando nada, mas é um debate importante a respeito de como é que estão as periferias, os trabalhadores, com o tema da coronavírus. Como aceita um vereador de Porto Alegre, um vereador combativo de Porto Alegre, né? Nunca deixou mal as comunidades. Quem sabe tu começa dando uma caracterizada, como aceito, como é que está a situação aí nas comunidades, tu tem acompanhado, o prefeito está cuidando bem das comunidades. Depois caiu o meu sinal aqui, caiu minha imagem, depois eu quero acertar, porque eu preciso fazer umas considerações e dar umas pauladas nos camaradas aí. Mas, como aceito, fica contigo aí. Beleza. Muito obrigado, Claudir, companheiro Claudir. Do seu berço dos metalúrgicos, o mesmo berço do senador Paulo Paim. Foi presidente aqui da nossa CUT do Rio Grande do Sul e continua lá nas organizações de base, junto com a Nelza ali, que comanda a economia solidária. A Nelza deu uma espiadinha ali. Grande abraço, Nelza. E dizer que, bem, senador Paim aqui não precisa fazer apresentações. Eleito diversas vezes como o melhor senador do Brasil. E se tratarmos do tema dos trabalhadores, é eleito todos os anos o melhor senador na defesa dos trabalhadores do Brasil. Muito nos orgulha o senador Paulo Paim como nosso representante aqui do Rio Grande do Sul. E dizer isto, bom, com esse tema de pandemia, com certeza nós não podemos sair dessa pandemia iguais ou piores do que entramos. Nós temos que sair dessa pandemia muito melhores. E eu costumo dizer aqui, senador Paim, que tem duas grandes questões que vieram à tona com muita tranquilidade. A primeira delas, que o tal do Estado mínimo faliu. Nós já sabíamos que estava falido e que estava falindo o trabalho, o trabalhador e o Brasil. Mas agora, até mesmo os neoliberais, os estudiosos do neoliberalismo têm que dizer, não, o Estado precisa que intervir, precisa ser forte. Bom, começar lá pela PEC 95, que congelou aí os recursos para investir no mundo da proteção, no mundo social, na saúde, na educação e assim por diante. Então, e a segunda delas, que revelou ao Brasil, e a imprensa teve que mostrar as desigualdades que é o nosso país, com a busca aí dos auxílios minguados, mas auxílios para a população, as filas que se formaram no Brasil todo e continua se mostrando isso. E aqui em Porto Alegre não é diferente. Aqui o prefeito Marquesan iniciou bem, fazendo os decretos de estado de calamidade, de isolamento, mas, ao mesmo tempo, abriu a sua caixa de Pandora e começou a cortar todos os convênios que existiam com as entidades comunitárias, com as entidades de assistência social, com a educação infantil, não repassou recursos e nem contratou trabalhadores para a saúde. E hoje, Claudir, acordamos com a seguinte notícia. O prefeito autorizou o aumento salarial para ele e para todo o seu staff, em mais de 70% de aumento em plena pandemia, e cortou os recursos para a rede social como um todo. Então, vamos deixar aqui o senador Paim falar. Senador Paim, o senhor esteve à frente lá da construção de medidas de proteção aos trabalhadores nesse período de pandemia. Entre elas, o enfrentamento da proposta do Bolsonaro, que inicialmente era R$200. E as comunidades todas reclamam aqui ainda, que a metade dos que se inscreveram não receberam resposta se foram ou não aceitos. E as outras metades com dificuldade de acessar esse tema. Queria que o senhor falasse um pouco aqui para o nosso público aí deste enfrentamento no Congresso Nacional que continua, depois dos desmontes dos direitos dos trabalhadores, pudesse dar um relato histórico aqui e o momento que vivemos. Boa noite, Engenheiro Maceto, nosso querido vereador. Boa noite, Claudir Nespolo, sempre um líder sindical,
sempre, eu diria, presidente da Central Única dos Trabalhadores, que deixou demarcado o período que lá passou. Como Comaceto, toda a sua jornada foi uma jornada de defender as grandes causas dos que mais precisam, ou seja, do povo de Porto Alegre, do povo gaúcho, e, por extensão, que os bons exemplos têm que ser copiados, do povo brasileiro. Olha, eu aqui em Brasília, eu estou confinado aqui há 2 meses e meio, né? A partir do momento em que nós passamos a fazer a votação virtual, eu estava em Brasília, fiz o teste, felizmente deu negativo, mas a recomendação é que eu não fosse para o aeroporto, devido à idade, hipertensão, enfim, com diabetes também. E aí fiquei aqui, entrincheirado, mas trabalhando, eu diria, até mais do que antes, no presencial dentro do Senado. Fim de semana, na base de 3 lives por dia, e a outras, no meio da semana, dentro do possível, eu ainda faço. Mas é muita matéria, muito debate. Para te ter uma ideia, de forma bem simplificada, entre emendas e projetos que apresentei a partir da 905, que a 905 foi um imbróglio muito grande, né? Ela começa em novembro e foi lá para março. Então, eu apresentei em torno de 300 propostas, 300, nesses 3 meses de pandemia, entre destaques, que tu vota proposta de emenda, né? De emenda às medidas que ele manda, e projetos de lei das mais variadas. Como o último que apresentei foi um de acolhimento dos órfãos da época de pandemia, que com a pandemia, todos nós sabemos que quem mais morre, queremos ou não, a proporção é idosos, consequentemente avô, pai e mãe. Então, apresentei e fiz um convênio no acerto com o próprio Sistema S, para que esses cursos técnicos sejam assegurados para eles, de forma que, quando eles saiam dos orfanatos, eles já saiam com a profissão assegurada e com emprego também em tese, né? Tudo vai se dar com a retomada da economia ali na frente, mas foi um projeto interessante, foi um deles. Mas, no mais, a 905, aquela medida chamada contrato verde e amarelo, discuti muitas vezes com o Claudir, discutimos junto, né? Participamos de debates, felizmente ela foi arquivada, aquela sumiu, mas vieram outras propostas na mesma linha. Eu podia lembrar aqui a tal proposta, aquela da MP da Liberdade Econômica, que não deixava de ser uma reforma trabalhista. Tivemos uma do tempo, tivemos aquela, tivemos outra, 905, e aí a 936 vai no mesmo sentido, 927 também, tudo é na linha de suprimir direitos. Então, há uma preocupação muito grande. Nós conseguimos, com um trabalho muito bem articulado, com as centrais, confederações, federações, deputados federais e também senadores, aprovar, enfim, o projeto esse de emergência, que quando ele chegou em R$200, o Congresso levou para R$600, e abrimos o leque, né? Mas, para resumir, esse projeto foi pago até o momento para 50 milhões de pessoas, estou arredondando, foi um gasto de 35 milhões, mas que tiveram a sua inscrição negada pela burocracia e pela falta de sensibilidade, no mínimo mais uns 20 milhões. Pelo outro lado, fizemos um trabalho no Congresso, junto com o próprio senador Espiridião, que foi o relator, e o Randolfo, que foi o primeiro a apresentar, mas depois tinha mais uns 15, 20 de todos nós apresentados junto, que é inspirado no projeto do senador Eduardo Suplicy, grande senador Eduardo Suplicy, onde nós ampliamos para mais em torno de 40, 45 categorias que não estavam contempladas nesse que foi aprovado e, em parte, estão pagando. Esse projeto é muito interessante, porque ele pega negro, pega quilombola, pega índio, pega músicos, né? Os músicos estão todos tentando trabalhar, pega taxista, pega Uber e os outros aplicativos, né? Pega, enfim, todos aqueles setores que estavam fora. Isso vai contemplar em torno de 15 milhões de pessoas que não estavam contempladas no projeto, no primeiro projeto. Aí ele diz, não, mas o dinheiro de onde vai sair? É fácil. Se foi gasto 35 bilhões nesses em torno de 50, eu fiz o cálculo,
vai dar em torno de 7 bi. 7 bi não é nada para salvar a vida, por causa da fome e da miséria, de 15 milhões de pessoas. E 7 bi, comparando que o governo já deu para os banqueiros, e não é que eu acho que não tem que fazer a mediação com os bancos, tem que botar dinheiro lá, que é aporte de recursos, para que ele chegue lá na ponta, até para fazer os devidos pagamentos, inclusive para micros e pequeno empresário. Mas já que aportaram numa única vez 1 trilhão e 200, e depois se aproximou já de 2 trilhões, o que é 7 bi para garantir o alimento do nosso povo e da nossa gente? Esse é o quadro, dando uma simplificada, e quando diz algo, mas onde é que o governo vai retirar dinheiro? Só quem pode imprimir papel e dinheiro, e moeda, né, é o governo. E por isso nós aprovamos, sei que tinha alguns pontos polêmicos ali, mas não tinha saída, aprovamos a PEC 10, garantindo, então, que o governo possa aportar recurso para salvar a vida da nossa gente e do nosso povo. Mas aí, no longo do debate, a gente vai conversando, a briga dos EPIs continua até hoje. Para ter uma ideia, eu sei que vocês sabem, mas para quem está assistindo, no Brasil morreu mais trabalhadores da área da saúde, como enfermeiro, técnicos e médicos, que Itália e Espanha junto. É o país número 1 do mundo em morte de profissionais, de trabalhadores nessa área. E depois, um outro trabalho que nós estamos fazendo muito forte aqui também, o Claudio conhece bem, o Macedo também, é os trabalhadores da alimentação, viu? O último dado que eu já fiz 2, 3 pronunciamentos, fiz projeto para manter turnos de revezamento, aquela distância no mínimo de 1,5 metro, e ter todos os EPIs também, né? Porque o último que eu tive o dado, ali em Lajeado, no único frigorífico, eles testaram 305 trabalhadores, 205 deu resultado positivo. Parece que em torno de 40 nessa região já morreram. Então, isso preocupa, Claudir, que nós todos olhamos para dentro das fábricas, o retorno vai acabar voltando parcialmente ou não, mas não pode voltar parcialmente, já que é um processo irreversível e essa crise vai longe, vai longe. Se isso tudo, o que nós estamos falando aqui, é verdadeiro, nós temos que garantir distanciamento, revezamento, redução de jornada e equipamento que os trabalhadores operarem. E essa questão da alimentação, só para frisar um pouquinho mais, ela é muito importante. Por quê? O dólar está em torno de R$6 já, né? Em torno de R$6. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso é um atrativo para as grandes exportarem carne, frango, suíno, né? Muito bem, mas se os produtores lá no interior não tiver para vender, porque os pequenos e médios frigoríficos estarão embargados pela morte de pessoas e a contaminação, nós poderemos ter aí uma convulsão, porque a carne vai aumentar, não vai chegar, inclusive, na ponta, gera desemprego, aí é o caos. Ninguém quer isso. Eu recebi, Claudio, um documento da Federação dos Trabalhadores da Alimentação. Estou fazendo um trabalho no Congresso, foi da CNTA, que você conhece muito bem, e da CONTAG, levando esse debate para dentro do Congresso. Já fiz 2 pronunciamentos nesse sentido. Falei demais, mas foi para dar uma abertura nesse mundo do trabalho e o vírus. Claudio? Vou dizer para vocês, é legal, maravilha. Só para afirmar aqui que saiu agora, Claudio, saiu agora uma informação que colabora com o que o senador Paim diz. Lajeado agora é o município com mais casos confirmados no Rio Grande do Sul. Tenha bondade, Claudio. Bom, mas vamos esse complemento. Não, legal. Eu peço desculpa para vocês, porque eu me atrapalhei no início, eu estou com o celular da minha mulher aqui, o meu deu pane, e deu pane e é falta de hábito. Né? O Paim é pós-graduado nesse negócio de fazer debate na rede social, debate ao vivo também, defender a classe. O Macedo está nos surpreendendo também, está habilitadíssimo nesse negócio. Mas eu estou meio atrapalhadão, operário, meu chimarrão, me atrapalhei um pouco aqui, peço desculpa para vocês.
Mas eu queria ter dito alguma coisa no início que eu não consegui falar, porque escureceu a imagem do celular, ficou um negócio xarope pra caramba, eu não sabia se estava saindo a voz, não estava. Eu confesso de público para vocês. Nós ouvimos Mas tudo. eu queria fazer duas considerações para os nossos companheiros e companheiras que estão acompanhando. Tem sexta-feira, tem muito apelo de live por aí. Todas são interessantes, legal. Nós estamos vencendo a Globo no somatório das lives, nós estamos vencendo o aparato da mídia oficial aí, tá certo? Mas veja bem, senador Paim, depois o Comaceto, um comentário para depois nós progredir a reflexão, que eu acho que interessa muito a comunidade que está nos acompanhando, muita liderança comunitária nos acompanhando e muitos dirigentes sindicais acompanhando também. A Federação dos Trabalhadores da Alimentação fez uma proposta para o distanciamento, uma proposta inteligente para o distanciamento para poder continuar produzindo o alimento que nós precisamos, eles não podem parar. Porque as fábricas fecham, não tem terceiro turno, tem 2 turnos as fábricas que processam frango, carne, porco, não interessa que tipo de carne, é 2 turnos. Eles fizeram a proposta, reduz jornada para 6 horas de trabalho e instala o terceiro turno, todo mundo vai continuar trabalhando normal. A fábrica vai girar 24 horas por dia, de modo que garante a produção para alimentar o povo brasileiro, garante a produção para exportação, porque frango é exportado para mais de 100 países, sem problema nenhum. E o que houve ali, senador Paim? Eu fiquei envergonhado. Eu vi todo o esforço da Federação dos Trabalhadores, junto com o Sindicato de Lajeado, o Sindicato de Passo Fundo, o Sindicato de Marau, que é onde o bicho está pegando, né? E o Ministério Público, lamentavelmente, eu gostaria que algum deles estivesse escutando, que eu vou dizer isso para eles, acabou chancelando uma proposta onde essas empresas, que são empresas imensas, BRF, nós estamos falando de uma empresa muito grande, BRF é uma potência. Em troca de R$1 milhão, R$1 milhão e pouco para equipar 2, 3 leitos, lá 10 leitos no hospital da cidade, eles chancelaram o acordo que o trabalhador continua trabalhando empilhado. Isso que o senhor fala, Paim, é muito grave. Quer dizer que se de 300 e poucos testados, 200 e poucos estavam com vírus, estavam com sintoma, estavam com problema, eles continuam trabalhando empilhado. Então, não resolve o problema. Quer dizer, esse formato que eles concluíram, quem vai pagar o pato é o trabalhador, vai morrer o trabalhador, está morrendo, então, o frango da morte. Né? Então, nós precisamos continuar mantendo a corda esticada. Eu lamento o Ministério Público não ter escutado os trabalhadores. A impressão que eu tenho, porque o Leite também não quer escutar os trabalhadores, Bolsonaro não quer escutar os trabalhadores, o Marquesan muito menos. Todos eles acham que tem a fórmula mágica. Então, aqui o equívoco do Ministério Público do Trabalho, que eu vou cobrar deles pessoalmente, porque poderia, sim, gerar a produção que o Brasil precisa que gere de alimentos, mas não à custa agora do massacre da classe trabalhadora. E eu queria considerar o Comaceto, o presidente Prati, que é um guerreiro, companheiro das comunidades, te conheço bem teu trabalho no Centro-Sul de Porto Alegre. Tu sabe que a CUT está entregando o Paim, de repente não sabe, aproveito para comentar para o Paim, dizer para os nossos ouvintes, toda quarta-feira, a CUT recolhe um troco dos sindicatos, que os sindicatos estão enfraquecidos, com menos dinheiro, foram atacados na reforma que o Temer fez, dizendo que era para aumentar emprego, fez uma reforma trabalhista, botou trabalho intermitente, um monte de outros tipos de trabalho precário e tirou dinheiro dos sindicatos. Mesmo assim, nós temos um conjunto de sindicatos que está ajudando. Toda a santa quarta-feira do mês, a gente reúne ali 130, 150 sacolas, cestas básicas, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, e entrega para as lideranças comunitárias onde é que está mapeada a pobreza, a miséria, quem está na fome. Tem muita gente que não conseguiu pegar os 600 pila porque era trabalhador assalariado até 2018. Ele fez a prestação do imposto de renda, passou de 28 mil, entendeu? De lá para cá ele perdeu o emprego, estourou o seguro-desemprego, está com fome, está com vergonha de dizer que está com fome. Está com vergonha, o trabalhador tem vergonha de dizer que está desempregado. E eu fui na casa de um camarada aqui, nessa última quarta-feira, aqui na Zona Norte, no Porto Seco, eu fui entregar uma cesta básica para um trabalhador que está envergonhado de não ter o que comer e não quer pedir. Nosso povo é muito humilde, muito simples. Fiz a entrega da cesta em nome dos trabalhadores, chorou, o rapaz chorou, ficou muito emocionado. Mas olha o retrato, vereador Comaceto. São casas muito pequenas, famílias muito grandes. Eu cheguei na casa, estava uma menina com aproximadamente 8 anos, brincando de professora,
num espaço de 1,5 metro por 2 metros, que é o cantinho da entrada da casa deles, com umas 10 crianças ali dentro daquele bretezinho, e ela passando teminha e um quadrinho mal montado lá, passando tema, entretendo aquelas crianças de 6, 7 anos, 8 anos ali, ninguém com máscara, ninguém com cuidado. Vereador Comaceta, essa propaganda da RBS, da prefeitura, está errada, é uma propaganda só para a classe média. O povo não tem gel, tu sabe que não tem gel, essa conversa passa em gel, ela passa longe do povão. Essa conversa de que higienize, tem que ir lá a assistência social, nós temos que exigir dessa gente que vai lá ensinar, que tem que usar sabão, que tem que, para o pobre é sabão, é isso que eles têm acesso, é lavar, é botar uma bacia de sabão na entrada da casa, porque não adianta a mãe, a senhora que está em casa, o senador Paim se cuidando, ela está em casa se cuidando, e aí manda o netinho, porque é jovem, na padaria, e o netinho volta com o chinelo, entra dentro de casa, o vírus entra dentro de casa pelas mãos e pelo chinelo. Só por isso ele entra dentro da casa, ele é transmitido assim, e aí a mãe em casa é contaminada, a avó, mas tem que educar ali, a prefeitura tinha que ter uma campanha, a RBS, nós aqui, não, bote uma bacia de água com sabão na entrada da casa, todo mundo que sair na volta, passe a mão naquele sabão, explicar que esse vírus é uma bolinha de gordura. Vocês sabiam? Quem está escutando sabia? Esse vírus é uma bolinha de gordura. Aí, em contato com o sabão, aquele velho sabão baratíssimo que a gente consegue comprar de pedra, ele explode aquela bolinha de gordura e mata o vírus. Simples assim. Então, a prefeitura faz campanha de classe média. Hoje mesmo passava aqui na minha comunidade, hoje de manhã, um carro de som, dizendo para lavar as mãos, dizendo não sei o quê, propaganda para classe média. O povo não está sacando isso aqui. Por favor, Comaceta. Tem que dar um pau nesse prefeito. Dar continuidade a essa tua fala aí. Nós temos feito no Parlamento Municipal todos os enfrentamentos. E com o tema da pandemia, o prefeito, que já tinha uma postura autoritária, ele aprofundou essa sua postura. E por decreto, é um decreto atrás do outro. Senador Paim, nós conseguimos a semana passada derrotar o Marquesan aqui por iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores, onde nós aprovamos um decreto municipal anulando os decretos que ele emitiu, rompendo com os convênios das entidades sociais, porque 400 e poucas entidades sociais que recebiam recurso público municipal e que lá recebiam as crianças de 0 a 17 anos, bom, que não podiam mais receber, mas já tinham montado uma estratégia para continuar atendendo as suas famílias. E ele retirou isto. Simplesmente nós conseguimos derrotar. Nesse momento, ele não está querendo cumprir o decreto. Bom, e não está avisando a periferia, tinha que ter carro de som. Olha, os CRAS, nós fizemos essa semana aqui na Restinga, uma live só com a rede de assistência social. E essa região do extremo sul da cidade, ela tem 75% da sua população recebe até um salário mínimo, 75% da população. Bom, e aí eu vou devolver uma pergunta aqui para o senador Paim, nesta mesma linha. O projeto esse que o senhor falou, que incluíram todas essas categorias, o Uber, os desempregados, enfim... Caminhoneiro, teve o veto lá do presidente. Como é que estão preparando agora para o retorno disso aí? Se vão manter esse veto ou se vamos conseguir derrubar esse veto? Olha, estamos trabalhando para derrubar o veto. Em seguida que ele vetou, eu já interagi com o plenário, porque eu tenho 3 minutinhos ali, né? Mas temos um outro tempo que é de 5 minutos gravado. Fiz um de 5 e fiz um de 3, só em cima desse projeto que ele vetou, e tive cuidado de ler todas as categorias para a população perceber a abrangência desse projeto, que ele, inclusive, mexe, nós tínhamos ampliado aquela história do BPC, que você só quando a renda per capita da família não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Nós tínhamos ampliado para meio salário mínimo. Aprovamos, ele vetou, nós derrubamos o veto, aí entraram com uma ação no TCU, o TCU jogou para nós mantivemos tudo. Ele vetou de novo nesse projeto, nós reafirmávamos aqui, ele tenta vetar outra vez, mas vai ter que pagar. Nesse projeto, ele veta desde pescadores, agricultores, familiares, né? Silvicultores,
assentados da reforma agrária, tudo estava contemplado. O Espiridão acatou, inclusive, uma emenda minha que ia nesse sentido: quilombolas, indígenas, técnicos agrícolas, trabalhadores na cultura, pega todo o leque daí, artistas, intérpretes, catadores de materiais recicláveis. Lembrei do Leonel, quando trabalhamos para aprovar, taxista, mototaxista, motorista, microempresário. Não vou ler todos, claro, porque aqui dá mais de 50. Mas aqui eu mostrei o leque já, artesãos, e por aí vai, ambulantes, vendedores, pessoal que, no caso do Nordeste, foi um debate muito grande, vendedor de coco, que não tem para que vender, porque as praias estão também, é proibido ir para a praia, né? Conseguimos cercar todos. E o que eu orientei, inclusive hoje eu fiz uma live à tarde, muito interessante, com os setores mais vulneráveis, mas aí fiz o nome da Comissão de Direitos Humanos. O que eu pedi? Que eles falassem com os seus senadores. Como é um projeto que veio do Senado, ele vai ser votado o veto primeiro no Senado. São só 3 senadores. Vamos dialogar com os 3 senadores. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado, na Câmara, e dialogando com o Executivo. Todo mundo concordou. Todo mundo concordou. E agora ele acaba vetando. E vetou também uma parte daquele outro que eu acho também importante, que era um aporte de recursos para os micros e pequenos empresários, né? Naquela linha que só começava a pagar depois de 8 meses. Ele também vetou. Quer dizer, você pega um empréstimo, está meio quebrado já, vai querer pagar, em parte, pelo menos, os trabalhadores, né? E tem que pagar em seguida o empréstimo, não vai dar conta. Então, nós estamos tentando fazer um movimento para derrubar os 2 vetos, tanto no projeto do auxílio de emergência, que, ao mesmo tempo que estamos trabalhando nisso, eu apresentei um projeto para que ele vá até o fim do ano. E, ao mesmo tempo, apresentei um para regulamentar o do Eduardo Suplicy, que aquele sim, a renda básica universal, não teríamos mais esse problema, e apresentei um projeto também para que, de uma vez por todas, a gente saiba quem são os brasileiros. É um absurdo eles dizer que não conheciam 30, 40 milhões que para eles eram invisíveis, né? Então, fazer um catálogo, de fato, um levantamento de IBGE para mapear todos os brasileiros. E chega na hora de pagar, seja esse, ou seja, o projeto inspirado no Suplicy, que eu fiz uma live também com ele, que é o ideal, que o Suplicy é universal, pega todo mundo vai ganhar uma quantia. Claro, quem ganha mais vai pagar mais proporcionalmente, sempre via impostos e tributos. Agora, todos ganhariam. Seria o projeto ideal para resolver essa questão. Para concluir só a minha fala agora, seguro-desemprego é um outro problema gravíssimo. Calcule quem está fechando o seguro-desemprego. Claudinho, o cara avançou pelo tempo dele. Vai ter emprego aonde? Não tem emprego. Não tem emprego. A tendência no Brasil, nós já estamos em 15 milhões. Eu estou provocando para eles darem os dados que eles não deram. E a tendência é nós ir para 25 milhões de desempregados. De 20 a 25 milhões, conforme dizem os estudiosos. Muito bem. Como é que faz? Esse povo todo que era assalariado. Eu peço que o seguro-desemprego vá, no mínimo, até o fim do ano. Se estenda para todos até o fim do ano ou até que terminar a pandemia, que pode ultrapassar, inclusive, o fim do ano. Então, essa questão do seguro-desemprego também é importantíssima, que o movimento sindical, social, caminhe nessa linha de ampliar o seguro-desemprego para todos aqueles que perderam o emprego e que estavam no seguro-desemprego e que agora venceu o tempo. Que é quase o exemplo que você deu aí, Claudia. E o seguro-desemprego, na primeira quinzena de maio, aumentou 76%, em relação ao ano anterior. E aí tem mais, né, esperando, tem mais torno de 300 mil pedidos que estão esperando o seguro-desemprego. Portanto, Claudia, que já estão habilitados e eles não estão autorizando. Estão habilitados e não estão autorizando. Então, a curva do desemprego é esta. Então, aquela conversa feita lá pelo Guedes, inclusive para fazer um pacto com as empresas, de poder ter uma prorrogação dos contratos, as empresas estão demitindo em massa. Mas isso representa um pouco da mentalidade
daquela cúpula do Planalto, há poucos nós ouvimos o ministro da Educação dizer o quê? Eu odeio o povo indígena. Vê se pode, Claudiro. Uma terminologia como essa referindo ao ministro da Educação falando isso. Ele disse sobre o desemprego aí. Pode falar, mas se quiser pode falar, Claudir. Eu quero só ampliar. Ele disse toda essa história de povo quilombola, povo negro, povo índio. É um absurdo não reconhecer as diferenças do nosso povo. Claro que somos todos brasileiros, mas nas suas diferenças e especificidades que têm que ser respeitadas. É isso que ele não quer reconhecer. Só complementando para passar para ti, Claudio, quero que você fale mais, a questão do seguro-desemprego é tão grave que as pessoas que fazem, porque eu recebo muita reclamação, né? O cara diz, bom, eu já fiz toda a papelada, fiz um acordo com a empresa, aqueles acordos ali, que eu quero que seja coletivo, mas está ainda no individual. Sabe que é uma das sacanagens dessa 936, se eu não me engano. O cara acertou tudo, a empresa pagou para ele 50%. Daí diz, não, mas tu vai ter agora, para complementar lá o final, a outra parte, o seguro-desemprego vai te pagar. Então, a empresa até remete para o banco. Só que chega no banco, o banco diz, olha, aqui não tem nada para ti sobre isso. O cara fez um acordo, ciente que ia receber 50% da empresa e os outros 50% viria de seguro-desemprego, resultado, ficou pior para ele do que ele tivesse pegado seguro-desemprego. Olha, esse complemento aqui não tem. Aí, Claudir. E o mais grave, senador, é que se nós não alongar o seguro-desemprego, não conseguir avançar nessa luta, nós estamos fazendo luta num período muito difícil, não tem como ir para a rua, se manifestar, fazer greve. Nós estamos num período muito difícil de fazer luta e eles estão se aproveitando disso. Aliás, teve um safado, um ministro aí hoje na coletiva, que falou o seguinte, um safadão, canalha, que é o ministro do Meio Ambiente. Vamos aproveitar a imprensa só cobre pandemia e vamos passar régua nas leis ambientais, tudo. Vamos aproveitar. Olha, tu é ambientalista, Comaceta. Para mim foi a parte mais complicada daqueles áudios, foi essa fala do ministro, porque ele entregou o jogo ali. Aquilo ali é um bando de canalha, ladrão do Brasil, estão roubando o Brasil, mas roubando no atacado os direitos e roubando o patrimônio público brasileiro. Aquela fala desse ministro aí, nós vamos ter que examinar com calma, porque demonstra a canalice desse pessoal aí. Agora, eu não tenho dúvida, o povo trabalhador das comunidades, como aceto, o senador Paim, não é todo dia que a gente fala com o senador da República, olha aqui que chique, né? Vereador combativo da cidade. Viajamos no estado todo junto, Claudio. Então eu quero fazer uma pequena fala e depois uma pergunta aqui, porque, obviamente, o senhor tem muito mais condição de ver se nós estamos falando bobagem ou não. O governo está começando a passar por coitadinho. E eu já vi povo falando, trabalhador, dizendo, mas coitado, não porque gosta do Bolsonaro. Acha o cara uma bosta, certo? Acha o cara um energúmeno. Mas falou, mas de onde é que ele vai tirar o dinheiro? Olha o que é pagar 600 pila para todo mundo, não é fácil, mesmo que o PT estivesse lá, não ia ser fácil pagar isso aqui. Como é que vai segurar? Agora vocês querem mais isso, querem aumentar essa ajuda, que é a renda mínima aí, por mais tempo, né? Onde é que sai dinheiro? E eu tenho dito para meus companheiros, olha, eu não sou economista, mas o governo tem a máquina de fazer dinheiro. Ele pode botar a circular dinheiro e depois ele tira a liquidez do mercado, ele tem instrumentos para tirar o dinheiro de circulação. Depois que passar a epidemia, todo mundo consumiu, uma pessoa que na epidemia é protegida, se alimenta bem com arroz, feijão, carne, consegue se alimentar, ele está mais protegido para não ser contagiado por esse coronavírus aí, né, Covid-19. Mas as pessoas acham que não tem dinheiro. E eu tenho dito, tem dinheiro, é só fazer. Depois, bom, como é que fica depois? Depois retira o dinheiro de circulação, tem instrumentos para isso. O Collor não chegou a sequestrar até a poupança lá atrás. Então, eu queria deixar para depois, no próximo comentário, Paim, comenta um pouco sobre isso, que essas lideranças que estão nos acompanhando aqui, é importante ter essa informação aqui, porque é um ponto crucial para nós vencer essa batalha da informação, do que pode e o que não pode. E quando a gente fala, vamos defender o seguro-desemprego por mais 6 meses, digamos assim, porque o Batista está me acompanhando aqui na live, está nos acompanhando, o Batista é o presidente da Federação dos Sapateiros, está indo para 15 mil demitidos nos sapateiros, está destruindo a cadeia produtiva do sapato,
tá terrível, vereador. Essa coisa do sapateiro. Sapateiro também, ali o Batista, ó, acabou de botar um comentário ali. No Brasil, o bicho está pior ainda. Então, tem que enfrentar esse tema com propostas plausíveis. Não, mas esse pessoal do PT só quer falar, esse pessoal da CUT, do PT, só quer dar pau. Não é verdade. Essa descanseira começou com o golpe da Dilma, tiraram a Dilma sem crime nenhum, a coitada da Dilma é quase uma santa, essa mulher não deve nada, né? Inventaram uma história, tiraram a Dilma, aí veio o Temer e botou a reforma trabalhista, meteu a reforma da Previdência, transformou a Previdência numa conquista mais difícil para o trabalhador e para a trabalhadora, quase um paraíso sem porta, né? Quem está dentro, que para entrar é muito difícil com as novas regras. O senador Painha, nosso ganso da frente nessa luta toda, resistimos, tentamos, aliviamos, podia ser pior, né? Se não tivesse o Painha e mais um grupo de guerreiros lá dentro, né? Mas mesmo assim ficou muito ruim. E depois elegeram, botou a emenda 95, como você tem razão, a emenda 95 retirou 21 bilhões só do SUS, e o SUS está sendo fundamental para segurar o nosso povão aí nesse período difícil. Se tivesse 21 bilhões a mais que eles roubaram, porque esse dinheiro foi daí para a ciranda financeira, né? Poderia ter de melhores condições, e esse pessoal elegeu o Bolsonaro, e esse Bolsonaro aprofundou as mudanças. Então, o trabalhador estava no inferno antes da epidemia, e agora baixou uns 2 andares. Baixou seguramente uns 2 andares. Senador, e eu queria, só para depois tu continuar, só para tu continuar na sequência, a impressão que eu tenho é que eles estão se preparando para um novo surto de trabalho escravo, senador Paim. As pessoas vão querer trabalhar por qualquer coisa. No desespero, eu trabalho por qualquer coisa. Quem não tem nada precisa, e ele vai submeter. Nós vamos ter que ajudar a alargar o nível de consciência, porque eu tenho a impressão que nós estamos na iminência de um surto de trabalho escravo bem ao feitio desse pessoal que deu o golpe na Dilma e elegeu o Bolsonaro, que é a volta da escravidão. Um surto de trabalho escravo. Queria deixar isso como uma reflexão para a gente continuar comentando, meu companheiro Comaceto. Mas então, Claudir, e o professor Painha aí pode nos ajudar aqui nesse momento. E como eu disse, assim, nós não podemos sair piores dessa pandemia do que entramos. E se tem algo que já se expressou na sociedade, inclusive ocupando os espaços que o governo, que o Estado, através do governo, deveriam cumprir, que é estender a solidariedade, a alimentação, a proteção às famílias, a proteção à saúde, a orientação. Bom, não fizeram nada disso. E as redes sociais, como você mesmo disse, o sindicato, e está aqui o Renan lá da Glória, está ali o Ronaldo lá da Cruzeiro, está nos acompanhando aqui o Elinho lá da Restinga, o Valdemar da Restinga. Então, senador Paim, em todas essas comunidades se constituíram grupos, se constituíram redes de solidariedade para estender essa proteção, com o apoio da CUT, dos Advogados pela Democracia, de outros. Então, tem redes constituídas. Bom, e o que é importante nós dizermos aqui? Queiramos ou não, todas as decisões, elas são políticas. Bom, aqui no parlamento do município é pequeno, mas nós estamos enfrentando o Marquesan. Já derrubamos a questão, como eu falei aqui, de voltar os convênios com as entidades da assistência social, voltar o convênio com as entidades da educação infantil. Nós estamos discutindo e buscando proteção para os trabalhadores dos ônibus, que estão agora superlotados e sem proteção, aí não querem saber. Nós estamos brigando pelos equipamentos de proteção nos hospitais, e a semana passada foi o dia do enfermeiro, no mesmo dia anunciou que o Brasil é o país que mais enfermeiros morreram no mundo. Nós estamos, eu e tu, Claudir, o senador Paim, creio que também tem um pé lá, somos filhos de pequeno agricultor, nós sabemos o que é pequeno agricultor, e ele vai e veta agora, porque eu odeio o povo tradicional, odeio o cigano, odeio não sei o que mais. Bom, então essas medidas todas, apresentei um projeto junto com a nossa companheira Margarete Moraes aqui, para que tenha um salário mínimo que se estenda a todos os trabalhadores da arte, da cultura de Porto Alegre, e que se isente os bares, os restaurantes,
as salas de teatro nesse período dos impostos, da luz, da energia elétrica, e não há jeito de a base do Marquesan da óbice na CCJ e não deixa ir para frente. Então, quer dizer que nós nós do campo popular, progressista, estamos fazendo esse trabalho. E eu acho que outro desafio é o seguinte, nós conseguir construir unidade nesse momento. Esse é um momento de unidade, não é um momento de ruptura, de exclusão, porque pensa um pouquinho diferente. Não, nós temos que defender aqui a soberania nacional, defender o povo trabalhador, defender o Estado que volte a ser forte. E isso tudo é eleição. Daqui a pouquinho tem eleições de novo. Todos nós sabemos que aqui em Porto Alegre nós já decidimos apoiar a Manuela Dávila para prefeita, junto com o Rosseto aqui. Estamos buscando os demais partidos para estar à frente. Nós temos que fazer uma frente nesse Brasil para retomar essas agendas. Então, a vida é política. E nada melhor do que isso, como o senador Paim, que é um exemplo de dedicação de vida na política e estendendo na realidade, construindo na realidade os direitos para o povo trabalhador, para o pequeno, médio, microempresário, aquele que trabalha com as políticas públicas, sociais e assim por diante, né? Então, fiz aqui um desabafo, senador Paim. Muito bem, não, a linha é essa mesmo. Eu poderia lembrar aqui já... Pela campanha, né? Eu lembrar aqui já da emenda 95, só para dar como informação. A emenda 95 teve uma jovem senhora de Brasília, que ela fez uma emenda popular, que é possível, e mandou para a Comissão de Direitos Humanos. Como eu sou presidente, eu avoquei para mim, relatei e aprovei o fim dela. Então, a Comissão de Direitos Humanos, que eu presido, já cumpriu o seu papel. Agora ela está lá na CCJ. Então, é importante quem está nos assistindo pedir para os senadores também aprovarem o fim da emenda 95. É um absurdo. Duvido um país do mundo que, num estado de guerra do inimigo invisível, como esse, que, como diz o outro, está dentro do solo pátrio, matando milhares e milhares de brasileiros, e nós temos o tal de congelamento ainda por 20 anos da chamada emenda 95. Se não tinha outro motivo, pois esse é o motivo dela cair agora. Claro que tinha uma série de outros motivos, mas agora não tem sentido nenhum. É preciso cair a emenda 95 para que a gente invista. E como vocês falaram, eu também quero lembrar, calculem se tivesse passado a capitalização, quem está nos assistindo agora. Capitalização é o fim da Previdência Pública. Cada um ia depender da sua poupançazinha. E num momento como esse, todo mundo ia tirar a poupança para sobreviver. Adeus à aposentadoria. Felizmente, a reforma da Previdência foi muito ruim, mas pelo menos... E o SUS teria acabado, né? Claro, pelo menos a capitalização não passou. Iam acabar com o interesse dos idosos, aposentados, mas foi uma guerra, e o Guedes defendia aquilo como se fosse a salvação da lavoura. Mesma coisa o SUS. Aqueles que defendem o Estado mínimo, olha, se não fosse o SUS, que Estado nós estaríamos hoje nesse país? Seria um desespero total, não teria para onde correr. O SUS, felizmente, uma obra, eu venho lá da Constituinte, construída naquele tempo da Constituinte, e foi colocado na Constituição, e botamos fonte de recurso, e que você colocou muito bem, Claudio, agora com a emenda 95, tiraram 25 bi, um absurdo, para quem atende efetivamente a nossa população. Mas você também perguntava aí na questão de como a gente vai manter a questão do dinheiro para chegar na ponta. Olha, eu só vou falar como exemplo. Os Estados Unidos, sabe quantos eles investiram de impressão de moeda? 6 a 7 trilhões, eu não me lembro, mas vamos dizer 6 trilhões. 6 trilhões, o dólar está em relação ao real, está 1 por 6, 6 vezes 6, 36. Seria como se nós tivéssemos que imprimir aqui 36 trilhões. Mas não chegamos nem um décimo disso, eu diria. Não chegamos nesse patamar. Então, se lá pode, a França fez a mesma coisa, a Alemanha fez a mesma coisa, Espanha fez a mesma coisa, Portugal fez a mesma coisa, imprimiu moeda. Primeiro, salvar a vida do nosso povo. Na sequência, vamos, claro, cuidar da economia. Aqui no Brasil não vai fugir disso.
Vai ficar em torno de 10 trilhões, pode escrever o que eu estou dizendo. Já deve estar em torno de 3, se considerar o que deram para banco, todos os financiamentos que estão dando realmente para as micro e pequenas empresas, e tem que dar mesmo, e para a média também, e ainda o investimento que tem que atender os que mais precisam, não vai escapar disso. Então, o instrumento tem, o Supremo autorizou, o Congresso autorizou, não contente, ele quis uma emenda constitucional, nós fizemos a PEC número 10, autorizamos. Então, o problema não é dinheiro. Claro que não vamos despejar dinheiro para todo lado, que tem a falcatrua no meio disso tudo, né? Olha o que estão fazendo com os equipamentos dos hospitais, né? Um monte de picareta malandro aí, superfaturando e entregando, inclusive, os tais de respiradores que não funcionam. Mas, infelizmente, já há a Polícia Federal em cima, estão encaminhando para que eles respondam pelo que fizeram. Mas todo cuidado é pouco. Agora, não venho dizer que é falta de dinheiro. Não é. Há condições, o Congresso aportou recursos para que isso acontecesse. Aí, nesse ponto, é tranquilizar a nossa população. Olha, nós estamos falando em R$600. É meio salário mínimo para a pessoa viver no momento em que a saúde está lá embaixo, a situação do nosso povo, uma crise econômica, social, e vou dar esse gancho, político ainda, que, infelizmente, o governo atual não ajuda. Não ajuda. Todo dia ele cria uma crise política no país. Olha, ontem, o resultado foi ontem, reuniu com os governadores. Dava a impressão que estava, pelo menos, baixando a bola. Bom, o debate do impeachment tem 34 já pedidos no Congresso. É um debate que vai acontecer mais hoje, mais amanhã. Mas eu tenho dito o seguinte, no momento vamos salvar vidas. Nessa visão de uma unidade a nível nacional, o que ele devia ter feito há muito tempo atrás? Assumir a liderança, fazer um comando nacional, comando estadual e comandos municipais, para ter uma correia de transmissão para atender a todo o nosso povo. Não fez nada disso, agora reuniu com os governadores, que eu esperava que dali para frente, hoje saiu a gravação, que ele chama os governadores de tudo mais um pouco. Está difícil. Nenhum país do mundo está numa crise como a nossa. Vou dizer, tem crise de saúde? Tem. Tem crise econômica? Tem. Tem crise social? Tem. Mas não tem a crise política. Você vê em qualquer país de primeiro mundo o presidente liderando, coordenando, chamando, e a oposição ajudando. Aqui no Brasil, a oposição quer ajudar. Nunca vi uma oposição ajudando tanto. Tudo que é aprovado no Congresso, em tempo de pandemia, é por unanimidade no Senado. Na Câmara não é muito diferente, mas é por unanimidade. Ninguém está querendo, num momento como esse, fazer uma disputa ideológica, ou política eleitoral, ou partidária. Não é a hora. A oposição tem clareza disso. Tanto que relutaram, e o Claudinho acompanhou, e você também, mesmo o pedido de impeachment, seguraram. Só encaminharam quando não deu mais mesmo. Bom, mas é um debate que vai acontecer dentro do seu tempo. Senador Paim, só faço uma referência aí da grandeza do apoio que o governo já deu aos bancos, quanto em relação à grandeza que está dando ao povo brasileiro. Aos bancos, o apoio que deu aos bancos. Na proporção, eu diria que deve estar 1 por 10. 1 por 10. É para ver. 1 por 10. E tu sabe que... que dá para o povo mesmo. O que ele tenta resolver o problema da cúpula. E aí entra os bancos atualmente. Tu sabe, senador... Tu sabe como acertou, que boa parte dos meios, micro e pequena empresa, é ex-trabalhador ralado que nem eu, entendeu, cara? Por uma razão ou outra, abriu um pequeno negócio, é ex-metalúrgicos, é ex-trabalhador, servidor público, que em algum momento optou por fazer a sua MEI lá, né? É um pessoal que também trabalha num dia para comer no outro, pequenos restaurantes, entendeu? Trabalha num dia para comer de noite, trabalha, né? Como é uma diarista. O pai e 2 filhos, né? É isso, toca negócio, a maioria dos meios é isso aí, é um salado que nem nós. E hoje eu escutei o Guedes naquela diacho daquela sessão ali que o Paim estava nos comentando, à noite, vamos acompanhar melhor. O Guedes, em uma certa altura, nessa reunião do dia 22 de abril, que agora o STF liberou para todos nós assistir, tem muita fofoca ali, muita excitação, mas tem alguns episódios bem interessantes.
Um deles é esse aí que o ministro do Meio Ambiente falou que é para passar a régua e desregulamentar tudo, para entregar ali a riqueza e a natureza e tirar os índios e botar para quebrar. A outra, sabe o que o Guedes falou ali? O Guedes falou que não é do interesse do governo passar o dinheiro para os micro e pequeno empresário. Ele falou que a solução vai ser cuidar dos grandes. Ele falou principalmente, senador Paim, é uma tragédia. Ele falou que a atenção do governo é para desbloquear o dinheiro dos grandes. Foi por isso que ele meteu nos bancos esse número que o Paim falou de 10 por 1, 15 por 1. É 1 bilhão e pouco, 1 trilhão. É 1 bilhão e pouco para os bancos. 1 trilhão e 200 bi. 1 trilhão. 1 trilhão, que tem muita grana. O primeiro lance que ele deu, né? Para fortalecer os bancos que vão cuidar das grandes empresas e os pequenos não conseguem desbloquear. Senador Paim, como Macedo deve sentir isso também, a quantidade de pequeno empresário que não conseguiu sacar essa ajuda. Vai no banco, vai no Itaú, aí vai no Santander e não libera essa grana. E o cara tá morrendo de fome igual nós, entendeu, cara? Tá mal, não pega esse dinheirinho para poder se manter nesse período de coronavírus terrível que tá aí. Mas nós estamos indo para a parte final da nossa live, né, do nosso debate. Me permita só que eu diga aqui, só uma frase para você aí. Sim, o Congresso fez a sua parte, viu? O Congresso aportou dinheiro para as micro e pequenas empresas e para o trabalhador. E quem está travando é lá em cima. O Amarildo acabou de postar aí 1 trilhão e 200 milhões. Isso. Né? Que vai 1 trilhão. Que vai fortalecer muito o sistema financeiro, que já ganha muito. Mas nós não temos dúvida. Eu quero encerrar com essa fala, do Paim faz o seu encerramento, como Macedo encerra a final aqui. Nós não temos dúvida, temos que trabalhar com unidade no campo da esquerda, capturar uma parte dos sociais-democratas de centro, para tentar criar uma maioria para botar as coisas no lugar. Nós precisamos construir essa condição. Se vai ser com fora Bolsonaro, ou vai ser em cima de um programa de reconstrução nacional, que tem esse tema da taxação das grandes fortunas, que o senador falou aqui, quer dizer, da onde virá o dinheiro lá na frente, que o dinheiro existe. Nós passamos um período da nossa história que o trabalhador vivia bem. Vocês das comunidades que estão aqui sabem que o trabalhador melhorou de vida. O dinheiro não aumentou por nada, o dinheiro era melhor distribuído. E essas reformas todas que eles fizeram da trabalhista, emenda 95, a reforma da Previdência, essas medidas provisórias agora, 936, 927, todas elas para enxugar dinheiro. Enxuga o dinheiro, que o dinheiro é o mesmo, entendeu? É o mesmo dinheiro que tinha lá na época do Lula, é o que tem agora, é o mesmo dinheiro. Só que agora concentrou, na época estava distribuído para as pessoas gastar, né? Em forma de leis, eles foram sacando, e esse pessoal dos bancos se dando bem. Então, eu não tenho dúvida, a classe trabalhadora, as centrais sindicais têm feito um bom debate de buscar os pontos de convergência, criar unidade, ir para cima do Bolsonaro, porque para nós não tem dúvida, senador Paim, nós estamos na mesma lógica de antigamente. Quando um governo, todas as suas políticas são contra a classe, todas as políticas contra a classe, quando toda a sua orientação é contra a classe, nós devemos nos colocar como oposição e pedir sua saída. Porque se fosse um governo igual ao Fernando Henrique lá atrás, que acertava umas políticas e outras nos metia, tu até podia fazer uma oposição construtiva, né, sugestiva, mas quanto esse governo, essa gangue que está aí, não tem como fazer nada. É miliciano, está aí para assaltar o Brasil, é batedor de carteira. Bolsonaro se criou como batedor de carteira dos seus servidores, e ele quer gastar esse dinheirinho, o cara nem tem pretensão de ficar, mas ele está abrindo os caminhos para os poderosos fazer o serviço. Então, muita unidade, nós estamos trabalhando nessa perspectiva, e um programa que encante as pessoas para vir debater com a gente. Como assim? Eu queria dizer que ainda ameaça o povo e a democracia. O que foi aquela carta do general Heleno, ameaçando que se aplicar a democracia, vem ameaça. A resposta que teve o Santa Cruz, presidente da OAB, botou no Twitter, general Heleno, se o senhor ainda vive em 64, venha para 2020, nós queremos ajudar a salvar o Brasil. Se o senhor não conseguir, fique em casa.
Estou bem. Ajuda ficando em Então, casa. senador, Ajuda e fica em casa. Então, acho que e a postura do Bolsonaro, temos que armar todo mundo. Armar significa milícias, ampliar as milícias, tirar a inteligência, tirar os investimentos da educação para botar em milícia. E por isso nós temos que, cada vez mais, já pensar politicamente a unidade. Não é só agora 2020, talvez as eleições sejam postergadas por uns meses, mas enfrentaremos elas, queremos ganhar Porto Alegre. E já temos que pensar, Claudir, 2022. E eu recebi aqui várias mensagens. E o Paim não vai vir para ser o nosso governador? Quem sabe? Hein? Estou recebendo mensagem aqui colocando isso, hein? Está na hora de renovar as lideranças. Que eu vejo a minha idade, eu estou com 70 anos. Temos que trabalhar para novas lideranças, para serem deputados federais, senadores, inclusive, governadores e presidente da República. Temos que fazer isso. Esse é um legado que nós temos que dar para as gerações mais jovens que estão chegando aí e lideranças com enorme potencial. Vocês hoje, por exemplo, são jovens perto desse cidadão que está com 70 e realizei 15 anos aqui dentro dessa salinha que estava confinado, entrincheirado, defendendo as causas que são a razão das nossas vidas, né? Mas, senador, o povo reiteradamente sempre tenta tirar mais de quem se dedica muito. Da onde não vem nada, espera nada, não vem nada mesmo. Então, é natural que ajudar. Eu quero muito ajudar, Claudir, a fortalecer as novas lideranças. Não, beleza. Tem lideranças brilhantes que estão surgindo aí, que vão ocupar seu espaço. A Manuela mesmo é uma jovem comparando a minha idade, e tem tudo para ser uma grande prefeita, foi candidata a vice-presidente da República, tem uma história bonita, muito bonita. Eu estava numa live com ela, infelizmente caiu a minha... Deu problema aqui, como deu ontem, eu ia fazer um dos trabalhos rurais ontem, e não deu. Eu estava só conseguimos recuperar hoje, a partir do meio-dia. Daí eu fiz uma Eu estava acompanhando. Eu vi aquele debate das mulheres, o café com a Manuela. Tu ficou de castigo lá, senador. Ficou meio de castigo, não escutando as mulheres falar. Mas ficou genial, ficou muito bom. Deixa eu só, então, eu sei que o tempo terminou, só queria agradecer muito a você, Comaceto, e você, Claudir, esse nosso bate-papo, isso é muito bom. Eu também tenho percebido que nas lives a gente está dialogando com grande parte do povo brasileiro, eles interagem, eles querem saber, eles querem a nossa opinião sobre tudo um pouco. E aí eu queria concluir dizendo algo que eu acho importante, Claudir, que embora você citou, mas eu não tinha falado. Quando a gente diz que não pode dar R$600, como alguns dizem, né? Eu sou o contrário, exatamente. Eu lembro que o Brasil é a maior concentração de renda do mundo, fica na mão de 1%. Não tem um país democrata no mundo que tenha uma concentração de renda como a nossa. Nós, quando chegamos no Congresso, o salário mínimo era $60. Depois, falando do Fernando Henrique, eu me lembro de um episódio, depois de greve de fome e muita coisa, conseguimos chegar aos $100. Aí um dia eu me encontrei com eles lá, e para infeliz, chegou aos 100 países. Eu digo, como presidente, 100 países, $100 que tu falava tanto. Mas depois avançamos no governo Lula e Dilma, construímos uma política de salário mínimo, de inflação mais PIB, e chegamos a $350. Felizmente, o governo atual acabou com essa política de salário mínimo de inflação mais PIB. Agora ele está caindo de novo e já está em torno de 200 e poucos dólares. Porque é uma política acertada que tínhamos, porque o PIB, para as pessoas que estão nos ouvindo, Produto Interno Bruto, subiu, o salário mínimo sobe. Não cresceu, fica estagnado também. Mas isso foi que valorizou e muito o salário mínimo, chegando a quase $400. Claro que o nosso objetivo é que um dia chegasse a $1.000, que é um salário mínimo de primeiro mundo. Mas eu fiquei muito feliz de dialogar com vocês aqui. Eu encerro agradecendo muito de minha parte. Vou ouvir, claro, Comaceto, o teu encerramento. Contem sempre comigo. Pode saber que a razão da minha vida só tem sentido se eu ficar sempre defendendo as causas do povo brasileiro, principalmente os que mais precisam. É esse o motivo de eu estar aqui, triste pela situação do país, mas satisfeito por dialogar com vocês dois. Muito obrigado, senador Paim, obrigado, Claudir. Quero deixar aqui meu abraço também a todos e quero transmitir para o senhor, senador Paim,
No dia 12 de maio, nós fizemos uma live aqui, onde esteve a Érica Cocai, a nossa deputada federal. Grande Érica, brilhante. Junto com a Anfibro, que era o Dia Nacional de Resistência de Luta pela doença fibromialgia. E o presidente da Anfibro citou aqui que o senhor é um grande representante que está defendendo lá a questão da defesa da fibromialgia dentro do Senado. Queria lhe transmitir. Gravei um vídeo para ele. Foi feito aqui no recado. Então, aos nossos ouvintes aí, um grande abraço a todos vocês, um abraço ao senhor senador Paim, ao Claudir, e o Claudir se despede aí também da nossa galera. Já despedi, só reafirmar, senador, uma honra caminhar contigo, o senhor presente em todas as causas da classe, né, do povo oprimido, do povo simples, sua biografia é isso, como Aceto, uma honra trabalhar contigo, como um vereador comprometido com a comunidade, no médio esforço, madrugada, manhã, tarde e noite, e obrigado a vocês que acompanharam aqui, acho que passamos algumas informações, pena que não conseguimos dialogar com as mensagens aí, mas depois nós vamos dar uma olhada com carinho e depois, no particular, vamos resolvendo alguma dúvida, tá bem? Boa noite, grande abraço, luta que segue. Fora Bolsonaro. Um abraço a todos os trabalhadores que estão aí na frente para que nós não fiquem em casa. Um grande abraço. Abraço virtual. Virtual. Obrigado. Valeu, amigos. Até a próxima.